Vamos ler um versículo na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 1. Primeira epístola de João. Versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse final do versículo aí, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso é um fato, porque o início do versículo aí, esse mas, na realidade, ele não tem esse caráter como no português é apresentado, né? Como uma condição. Ó, só vai valer se, né, mas, se, e não é isso. Esse mas, ele, no original, está visto que. Visto que nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Esse é um fato, entendeu? Não é condição. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele veio dar a sua vida por nós e Ele veio incondicionalmente. Ele não veio aqui dar salvação em termos de condições. Ele coloca condições. Quem coloca condições somos nós. Ele não coloca. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Então eu queria ler uns versículos hoje, no Evangelho de João, o mesmo João, capítulo 8, um fato, algo bem conhecido, né? No capítulo 8 de João, Evangelho de João, a partir do versículo 1, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntou-lhe, endireitando-se, e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Nós vemos aqui algo muito impressionante de ambas as partes, né? Começando pelo homem. O homem, todo homem, ele tem conhecimento
do bem e do mal, até certa medida, logicamente, né? Só que, por ele ser uma pessoa, né, um homem caído em pecado, então o homem ele tem costume, né, ele faz padrão, vamos chamar assim, ele faz padrão daquilo que é bom e daquilo que é mal. Então ele, dentro do padrão dele, ele faz um padrão do qual ele possa se incluir como estando no bem, fazendo coisa boa, e colocam as pessoas do qual ele considera que não vai bem, né, que não são boas, no padrão de mal. Então é muito comum você ver as pessoas, quando se fala alguma coisa, se é um bêbado, uma pessoa, um alcoólatra, ele fala assim, olha, eu bebo minhas doses por aí, coisa e tal, mas olha, eu não roubo, hein? Então ele se inclui numa coisa, ele sabe que ele tem conhecimento do bem e do mal, mas eu não sou como um ladrão. E se eu for lá com o ladrão, ele fala a mesma coisa, realmente, eu estou errado, faço isso, mas eu não faço tal coisa. E isso vai até aquele que é bom, vamos chamar assim, pela sociedade. Uma pessoa justa, honesta, trabalhador, tem família, tudo certinho, tudo bonito. Ele se gaba também que ele não se enquadra no meio daqueles que não fazem tal coisa. Ele se considera melhor. Por quê? Porque isso é todo o padrão do ser humano. Né? O ser humano ele faz o seu padrão, as suas formas, da qual ele possa se justificar. Então nós estamos encontrando aqui algo que a própria lei, que não tinha nada de errado com a lei, a própria lei de Moisés, realmente falava a respeito dessas pessoas que cometiam tal pecado, o adultério, que fossem apedrejadas. Só que essas pessoas aqui, eles levaram, nós vemos que o versículo 6 diz que eles estavam fazendo isso, dizendo aquelas coisas, para tentar o Senhor. Então uma coisa é você realmente ter repúdio do mal, como Deus tem, né? Porque na lei de Moisés isso era feito mostrando o que Deus tinha contra o pecado. Deus não permite pecado realmente. Mas eles não estavam fazendo isso repudiando o mal. Eles estavam fazendo dentro desse contexto que eu estou querendo dizer aqui. Que eles levaram ela lá, porque ela foi pego no ato, adulterando. Então, olha. Então isso aí é um prato cheio, né? Porque o coração do homem, esse coração mau que o homem tem, então para ele é um alívio e um conforto quando ele encontra alguém pior do que ele. O nosso coração é tão malvado que ele se regozija de encontrar uma pessoa pior do que ele, para ele meio que se esconder ali atrás e falar, tá vendo? É isso aí, ó. Então eles estavam chegando diante do Senhor, colocando aquela mulher no meio e falando, aí, ó. E agora? O que faz com uma mulher dessa aí? Na lei estava escrito que tinha que fazer, certo? E eles estavam tentando o Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele era justo, só que também ele estava aqui como um salvador. Alguém que podia salvar e resgatar uma pessoa. Então eles colocaram o Senhor, ó. Está aqui essa mulher, né? Tem a lei que fala isso, e tu que dizes? Colocou ele em xeque, o que o senhor vai dizer agora? O que tu dizes? Então nós vemos que o Senhor, conhecedor, né, dessa maldade do coração deles, porque eu estou falando, eles não estavam
preocupados com a glória de Jeová, no caso que eram israelitas, né? Eles estavam preocupados com a glória de Jeová, que aquilo tinha que ser resolvido. Eles não estavam com esse sentimento. Eles estavam com esse sentimento de tentar o Senhor. Porque, penso eu aqui, né? Adulterando sozinha, que ela não estava, né? Cadê ele? Só tinha ela aqui. Cadê ele? Por que não trouxeram ele também? Então, nós vemos que o coração, o maldoso coração do homem, ele pega e faz isso aí. Então eles trouxeram essa mulher ao Senhor. E o Senhor, ele abaixou e começou a escrever na terra. O que ele estava escrevendo eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Esse momento aqui, o Senhor trouxe luz, né? O Senhor era luz, foi luz nesse mundo, né? O Senhor trouxe luz. E insistiram para ele, e daí? Né? E daí? Tudo bem, tem que ser feito. Então, aquele dentre vós que tiver sem pecado, pode fazer isso aí. Começaram a sair, os que ouviram, né? Versículo 9. Um por um, começaram a sair e sobrou ninguém. E como que saiu aqui? Existe uma ordem, inclusive, né? Uma ordem de saída. Começaram a sair por quem? Os mais velhos. Os mais velhos foram saindo e assim foi até os mais novos, e não sobrou ninguém, na verdade, né? Sobrou só a mulher. Por quê? Por que a palavra fala isso aí? Né? Versículo 9, né? Isso, versículo 9. Por que esse detalhe, né? Por que, meu querido? Os nossos pecados, quem pode expiar pecado, como nós lemos em João, é somente por Cristo. É somente o Senhor Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica todo pecado. É isso? É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então, se uma pessoa não tem o Senhor Jesus como seu Salvador, cada dia que ela vai passando, ela vai tendo, por assim dizer, mais pecados acumulados na sua vida. Por isso que os mais velhos aqui foram os primeiros a ser tocados, porque eles estavam, vamos dizer, a lista estava cheia, não sei o que o Senhor estava escrevendo na terra, mas alguma coisa veio às suas consciências, que os mais velhos foram os primeiros a ser tocados e caíram fora, e assim foi até os mais novos. Só que é o seguinte, não sobrou ninguém. Ninguém ficou ali. Não teve um que ficou ali. Então, exceto o Senhor e a mulher. Mas dentre eles que não sobrou ninguém. Por quê? Porque todos nós, não importa a idade, nós somos pecadores. Não é verdade? O homem no seu estado sem Cristo, sem Deus, ele é um pecador, não importa a sua idade. Então nós devemos pensar isso, que o julgamento que nós fazemos de nós, ou das pessoas, em certo sentido, deve ser assim, ó. Não é? Tem que ser analisado como Deus vê, não conforme o homem vê. Porque se nós fazemos isso, nós vamos nos justificar. Primeira coisa que o homem faz é justificar-se. Através do quê? Colocando alguém pior na frente. E aqui nós estamos vendo que essas pessoas saíram uma a uma. E sobrou quem? O Senhor Jesus e a mulher no meio. E o Senhor se endireitou, né? Se levantou, se endireitou.
Onde estão aqueles teus acusadores? Onde estão? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Nem eu tampouco te condeno. Então nós estamos vendo aqui, aquele que podia condenar, ele era o único que se alguém falasse assim, quem dentre vós está sem pecado? Então nós iríamos apoiar aquele ali. Ele podia apedrejar. É o único, na verdade, que poderia apedrejar. Então, na lei de Moisés está escrito que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu que dizes? Ele era aquele que podia apedrejar. Mas não. O Senhor, nós estamos vendo aqui algo muito solene para nós, porque o que está entrando na história aqui, nessa cena, chama-se graça. Chama-se graça. E isso, o princípio da graça, do que atua, como a graça atua, ela está em completa oposição com aquilo que o homem pensa, aquilo que o homem acha. E tanto é contra aquilo que o conceito humano da coisa, com respeito à graça, que a graça acaba se tornando uma coisa injusta para o homem. Olha que interessante, o homem é tão preso, né, nos seus conceitos e tudo mais, essas ideias que na hora que a graça chega, ela se torna até uma coisa ofensiva, uma coisa injusta. Porque como é que você pode falar com uma pessoa que crê, olha, se você crê no Senhor Jesus, você será salvo, e você é salvo se você crê. Ah, mas espera um pouquinho só. Então, se a pessoa passou a vida inteira fazendo mal e etc e tal, no final da vida, ela crê e salva? Sim. Ah, mas isso aí está errado. Não é isso que falam? Mas é só isso? Ah, aí está errado. Mas isso sabe o que chama-se? Graça. Né? Esse versículo lá de Efésios, capítulo 2, vamos ler um versículo em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Versículo 8, 9. Versículo 8. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse não vem das obras é não no princípio de obras. É isso que ele está falando. É não no princípio de obras. Que obras? Qualquer tipo de obra que você possa imaginar. Porque é isso que eu estou falando. O ser humano, ele tem nele esse pensamento de justiça própria, de fazer algo. Só que não é nessa base, não é nesse princípio que a graça atua. A graça exclui o homem. É Deus dando. É Deus que dá aqui. Fala que isso não vem de vós. É dom de Deus, é um fato de Deus. Deus dá tudo para o homem está sendo encontrado aqui no início do capítulo 2 como um morto. Ele está morto, né? Estando vós mortos, ele está morto. E o que você pode fazer com o morto? Nada. Porque ele está morto. Ninguém tem poder para fazer alguma coisa. E ele? Está um pouco, está morto, como é que ele vai fazer? Então é isso que está mostrando. O homem, no seu estado natural, ele é um morto. Se Deus não fizer, é isso que ele está falando. Então não é princípio de obra. Então, por quê? Porque você está morto, você não pode fazer nada. Então o Evangelho, né? Nós vemos que a mulher lá, ele fala algo interessante para ela, porque, voltando lá no capítulo 8, o versículo 10, o final do versículo, ele fala assim:
ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Isso o que é? Isso é perdão. Isso é perdão de quem tem poder de perdoar. E eu também não te condeno. Ou seja, você está perdoada. E não falou somente isso para ela. Olha que interessante. Ele não falou, nem eu também te condeno. Não é somente isso. E ela foi embora? Não. Ele falou, vai e não peques mais. Olha, isso é graça. Isso é a graça. A graça que perdoa. E a graça, ela capacita a pessoa a não pecar. É isso que ele está falando quando ele falou para ela, vai e não peques mais. Por quê? Porque ela estava conhecendo o pleno perdão, e tendo conhecimento do pleno perdão, ela não ia pecar mais realmente. Nós vemos, às vezes, muitas pessoas, se esforçando, fazendo uma força para se melhorarem, inclusive muitos até para aproximar de Deus. Inclusive, esse é um ponto básico da religião humana, que a pessoa tem que se melhorar para chegar a Deus. Isso é um erro muito grande, porque se você quer ou tem o desejo de ter poder sobre os seus pecados, primeira coisa que você tem que saber é que todos eles foram perdoados por Deus em Cristo Jesus. Pense isso. É isso que ele está falando aqui. Nem eu te condeno. Perdão. Vai e não peques mais. Como que ele podia falar vai e não peques mais? Porque o conhecimento do perdão leva o poder de julgar, de não pecar. Olha que interessante. E as pessoas tentam se melhorar, para depois chegar a Deus, então ela não consegue nenhuma coisa nem outra. Porque o perdão, a libertação do pecado, o que é? É o conhecimento do perdão. Se você não tem conhecimento do perdão, você ainda está, na verdade, você está escravo do pecado. Porque você não se liberta, quem liberta é o Senhor. É o sangue de Jesus que nos purifica todo pecado. Não no princípio de obras. Por exemplo, vocês lembram aquele... Lógico que lembra, né? Vamos lá em Lucas 23, voltando um pouquinho atrás aí, ó. Lucas 23, aquele malfeitor na cruz. Pensando nele agora aqui. Lucas 23. Versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um homem, no seu último instante ali de vida, foi tocado no seu coração para arrependimento, vendo que ele estava ali por justiça, porque ele merecia estar ali. E viu em Jesus que este nenhum mal fez. Que ele era o perfeito, né? Isso ele viu.
reconhecendo primeiramente nele que ele era o pecador. Ele não estava olhando para o outro e falando, eu sou melhor que você. Mesma condenação. Ele não tinha nada, ele estava ali um homem perdido, condenado, sem condições. Ele não podia sair dali para ser batizado, para fazer jejum, para dar dízimo, para fazer obras, não podia fazer nada, ele estava ali, ó. O que esse homem podia fazer? Nada. Para Deus, nada. Uma coisa ele podia fazer, que ele fez, reconhecendo o seu pecado, ele fala com o Senhor. E é interessante que o que ele falou para o Senhor Jesus aqui, versículo 42, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que ele está falando aqui é o que os judeus estavam ofendidos daquilo que Pilatos escreveu em cima da cruz do Senhor Jesus. Pilatos escreveu, este é Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. E Pilatos escreveu isso para zombar deles. E os judeus ficaram queimados com isso e foram lá pedir a Pilatos. Olha, não escreva este é Jesus, o rei dos judeus. Escreve que ele disse que é. O que eu escrevi, escrevi. Então nós vemos, primeiramente, que misericórdia, né? Aquilo que Pilatos fez, ele fez com maldade, para zombar ainda dos judeus, mas ele, na verdade, ele escreveu algo que realmente era verdade. Esse homem ali é o rei dos judeus, porque ele que ia salvar, ele é que vai salvar Israel. É o rei, né, que vai reinar, né? Saiba você que um dia essa pessoa que nós vemos aqui escrito em Lucas, que está na cruz, ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia e está na glória. E voltará para reinar nesse mundo. Ele vai estabelecer um reino aqui. Ele vai voltar em glória. Ele que é o rei do rei, rei de reis, senhor de senhores, ele vai estabelecer o reino dele aqui. E os judeus, incrédulos hoje, eles vão ainda serem abençoados, porque esse homem aqui, ó, o rei dos judeus, morreu por eles, para dar a vida deles. Perdão, para dar a vida para eles, em favor deles. O Senhor morreu, lembre disso, que o Senhor Jesus morreu na cruz, ele veio morrer pelo seu povo também. Mas eles não aceitaram isso. Não escreve isso, não. O que eu escrevi, ainda bem que estava escrito. Ainda bem que Pilatos não mudou o que estava escrito lá, porque realmente era verdade isso. E esse aqui, esse malfeitor, um gentil, ele olhou para aquele homem que estava do lado dele, ele reconheceu que realmente ele era o rei dos judeus. Por isso que ele fala isso no versículo 42. Senhor, lembra-te de mim, quando eles entrares, é quando estabeleceres, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim, sabendo que aquele homem ali, ele tinha poder até para trazer ele dos mortos, para colocar ele, para gozar da bênção do reino desse homem glorioso. Ele viu que ele era o rei dos judeus. Ele reconheceu aquilo que Israel não reconheceu, que este era o rei dos judeus. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor falou algo muito mais agora excelente para ele. Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o Senhor ia morrer, esse homem ia morrer, mas já após a sua morte, ele estaria com o Senhor. Isso é um privilégio muito grande, ele não ia ter que esperar o Senhor voltar para ele poder ver o Senhor, para poder gozar. Ele já estava ali no mesmo dia, mas eu estava pensando isso, que todo esse privilégio que ele ia gozar, esse malfeitor, era por graça.
Né? Porque ele estava ali, como falando, ele estava ali na cruz, o que ele podia fazer? Nada. Pense isso. Então sabe que nós, né, o pecador, o homem no seu estado natural, ele na verdade é isso aí. Eu estava lendo essa semana sobre Jonas. Foi um profeta, né? Jonas foi um profeta do Senhor. Que o Senhor mandou ele para Nínive, para pregar em Nínive. Ele pegou e saiu e foi embora. Ao contrário, ele foi para Tarsis. Pegou um barco, fugiu do Senhor. Resumindo a história, vocês conhecem a história de Jonas, que foi parar onde? A barriga de um grande peixe. Foi jogado ao mar, um grande peixe tragou ele no mar, e o peixe foi. Ele tinha que aprender uma lição do Senhor. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, né? Como é que você pode... O que você pensaria se você fosse estragado por um grande peixe e ele, isso nas profundezas, ele fala na oração dele, que ele desceu às bases das montanhas, porque ele falou, eu desci no coração dos mares, nas bases das montanhas, dos montes, porque o peixe foi, logicamente, ele sabia um grande peixe, ele vai nas profundezas do mar, ele estava no mais profundo. E quem que podia livrar esse homem de lá, meu Deus do céu? Não é verdade? Imagina ele na barriga de um peixe, nas entranhas, vivo. Quem que pode tirar eu daqui? Não é verdade? Olha, eu fiquei pensando, que aflição. Quem que pode tirar um homem dali? E ele pega e clama a Deus. Então esse homem ele teve que aprender, é o que nós temos que aprender. Que o braço de Deus, ele não é curto. Ele é capaz de alcançar qualquer um, onde quer que ele esteja. E uma coisa mais que ele teve que aprender. Que Deus é um Deus salvador. Que não existe limite para a sua salvação. Deus não tem limite para ele salvar. Não importa. Ainda que ele estivesse na barriga do grande peixe, lá nas profundezas do oceano, Deus ia tirar ele de lá. Então, meu querido, se você se encontra no estado perdido, que eu acho que seria maravilhoso, realmente esse é o estado que a pessoa deve entender, que ele não tem ninguém, que ele está realmente como esse Jonas na barriga de um grande peixe, nas profundezas do mar. Quem que pode livrar? O Senhor pode livrar. Então essa que nós estamos vendo aqui, com esse homem na cruz, e com essa cena dessa mulher colocada no meio, uma pecadora. Pode ser salvo? Todos, você, cada um de nós, ser salvo. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não tem limites, não tem condições. O Senhor não falou para a mulher assim, ó, nem eu tampouco te condeno se... O Senhor não falou assim para ela. Falou, nem eu tampouco te condeno. Não tinha condição. Por isso que eu estou dizendo, a salvação é de graça. A salvação é um ato, né, que custou muito caro para o Senhor Jesus. Ele que veio para a cruz para dar a sua vida por nós, para morrer ali, inclusive pagar o preço que nós devíamos para Deus. Então essa dívida que o pecador tem, ele não vai conseguir pagar, e tampouco alguém pagar por ele, a não ser que seja aquilo que Deus estabeleceu como pagamento, que é a morte do seu filho. É a única condição. Saiba, pois, porque se houvesse outra forma de você se salvar, o Senhor Jesus não precisaria ter saído da glória
para vir aqui a esse mundo, padecer o que padeceu, ir à cruz, padecer na mão do justo Deus, por causa dos pecados, não dele, mas nosso. Ele não precisava passar tudo isso se você pudesse fazer obras. Bom, não quero ficar citando um por um, mas aquilo que você acha que poderia fazer, se for isso, então o Senhor não precisava ter morrido. Por isso que o Senhor disse que ele veio buscar e salvar o pecador. Buscar o perdido. Eu não vim buscar sãos, né? Os sãos não precisam de médico. Por que ele está falando isso? Porque tem esses que pensam que não precisam. Então, o Senhor realmente, se você acha que você não precisa de salvação, então realmente o Senhor não morreu por você. Porque o Senhor morreu para salvar o perdido. Então nós vemos nessa mulher, e esses exemplos que nós vimos aqui, que a salvação é de Deus. E Deus a fez para nós em Cristo Jesus. Podemos dar graça? Nosso Pai, nós te damos graças uma vez mais por tua salvação. Agradecemos a ti, Senhor Jesus, teres vindo aqui a esse mundo, fazendo-se um homem semelhante a nós, para ir à cruz, para receber o justo juízo de Deus que nós merecíamos. Tu levaste ali os pecados e damos graças que por tua morte e pelo teu sangue derramado nós temos perdão. Rogamos nesse local aqui que todos possam entender essa graça, a tua graça, Senhor, dar a tua vida por nós. E também por todos aqueles que ouvirão essa mensagem através da internet. O Pai, nós pedimos, Pai, que tu conheces cada coração, cada alma afligida, que tu podes tocar, revelando assim o teu Filho como o único e bendito Salvador. E assim nós agradecemos a ti, ó Pai, e agradecemos a ti mais uma vez, ó Senhor Jesus, por teres dado a tua vida por nós. Em teu nome bendito, Senhor Jesus. Amém. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.